Abram as suas Bíblias no texto de Hebreus, carta, epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3, falaremos esse sola fide, ou somente a fé. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui, oremos mais uma vez. Bendito Deus, Tua palavra ela é eficiente e suficiente. Nós não precisamos de artes mágicas, místicas, ou de qualquer tipo de parafernália para trazer aqui o contexto da Tua palavra, mas a Tua palavra lida, tanto na nossa casa quanto no púlpito, ela é suficiente para gerar tudo aquilo que está implícito nesses 3 versos que acabamos de ler. Pedimos ao Pai bendito que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito, que tem como a sua arma de guerra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, venha como guerreiro no nosso coração, lutar e destronar qualquer tipo de inimigo, sofisma ou pensamento que se levante contra a veracidade da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, aqui nós temos um dos textos que falam exatamente sobre essa palavra que forma, que baseia um dos nossos fundamentos como igreja protestante, o sola fide ou somente a fé. E é interessante como a fé é trabalhada nas Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, a palavra fé não existe no Antigo Testamento, por conta da própria língua hebraica, mas o sentido por trás da palavra fé é exatamente a palavra confiança, como o autor aqui muito bem coloca, é a certeza e é a convicção de fatos que se não veem. E essa palavra, amados, ela se apresenta com algumas facetas e identificando, ora, um objeto de apropriação, ora, uma joia preciosa que nos foi colocada pelo próprio Senhor para garantir que é Ele quem nos selou e nos preparou para isso, ora, um objeto de proteção e conservação, e ora como fidelidade ou exatamente conteúdo teológico, conteúdo doutrinário. A fé vai falar a respeito do conteúdo que aprendemos, a fé vai falar a respeito da resposta que nós devemos dar a esse conteúdo em fidelidade a Deus. A fé vai trazer uma ideia de objeto que nos foi colocado. Essa fé, meus irmãos, ela é um elemento antinatural, não pertence à nossa natureza, não é algo que nós podemos ou temos o poder de gerar na nossa vida, mas é algo trazido pelo próprio Deus. Essa fé é um elemento que nos auxilia a nos apropriarmos das verdades de Deus, e nós veremos um pouquinho mais sobre a metodologia dessa apropriação. E essa fé também é um elemento de conservação. Então, quando nós falamos sola fide, estamos falando exatamente do conteúdo doutrinário, certo? Daquilo que nós conhecemos a respeito do Evangelho, daquilo que nós conhecemos a respeito da obra de Cristo, mas também de como nós podemos fazer para nos apropriar dessas verdades e de que podemos também descansar nessas verdades. Então eu trouxe aqui 3 verbos para você decorar, e de vez em quando eu vou retomar esse verbo de você, para que você assim me auxilie para ver se eu estou sendo claro. O primeiro verbo que nós vamos trabalhar nessa noite é o verbo confiar. Tá? A fé nos faz confiar. As crianças já estão ali com o esboço do sermão que eu vi ali, ficou bem legal. Eu até quase peguei aqui e trouxe para cá, mas vou deixar com vocês. A fé nos faz confiar, a fé nos faz testemunhar e a fé nos faz entender. Confiar, qual é o segundo verbo?
testemunhar, lembre-se de testa, e a fé nos faz entender, confiar, testemunhar e entender. Então vejamos o primeiro versículo aqui, que vai trazer exatamente essa ideia, essa sentença sobre a fé nos fazer confiar. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé aqui, meus irmãos, está trazendo uma ideia aqui do texto, é que existe um conteúdo que vai ser remetido no passado, que é transposto, que é colocado nos nossos olhos no presente e que traz uma ideia do futuro. A fé é exatamente convicção e certeza de um fato, ou propriamente dito no plural aqui, de fatos. Essa fé, meus irmãos, ela está baseada exatamente no testemunho de que o Senhor Jesus Cristo, que é o grande monumento da fé que está sendo levantado aqui nessa epístola, é aquele que foi pregado até nós e que veio até nós não por causa de um sonhador, não por causa de alguém que teve uma experiência mística, não por causa de um grande apóstolo que teve um êxtase, mas o Evangelho do Senhor Jesus chegou a nós por meio de fatos. Nós podemos ver, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 5 a 8, Paulo relatando que os apóstolos viram Jesus Cristo ressurreto, ele venceu a morte. Depois, nos versos seguintes, será dito que mais de 500 irmãos viram Jesus Cristo ressurreto. Ou seja, não foi uma história inventada, não foi uma história criada, não foi um sonho mirabolante a respeito da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição é um fato. Cristo ter vindo a este mundo é um fato que não pode ser negado nem sequer pelos historiadores. Quando você pergunta, e Cristo Jesus? Cristo Jesus foi um personagem histórico, mas a ressurreição... peraí, veja bem. Me diga, a ressurreição é um fato ou não é? Não tem como negar. É um fato tão poderoso que a história da igreja foi banhada por sangue por causa do fato da ressurreição. Homens e mulheres aceitaram a morte, aceitaram a execução, aceitaram arder de forma literal, serem jogados na fogueira por causa de um fato, de algo que aconteceu, de uma mudança sobrenatural do curso natural da história. Todos os homens e mulheres morrem, mas teve um que depois da morte retomou seu próprio corpo da sepultura, ressuscitou e ascendeu aos céus. A fé é a firme certeza, é a convicção, é um fundamento, em outra expressão, em outra tradução. A fé é exatamente um conteúdo que dá o alicerce da igreja. E veja, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. E sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre esta estabilidade, eu erguerei, construirei a minha igreja. A igreja, ela não é calçada sobre a areia. A areia não está numa areia, a igreja não está numa areia movediça, mas ela está embasada em algo que não pode ser destruído, em fatos, numa realidade claríssima, que o Deus sobrenatural, o Deus infinito, o Deus real, visitou a nossa realidade finita, por meio de um Cristo que é todo pleno, infinito, o Deus Filho, e que habitou na nossa natureza finita. Um fato. A nossa fé, ela nos faz confiar, porque nós temos fatos. A nossa fé, ela transfere ao nosso coração um conteúdo doutrinário, exatamente não algo denso, mas algo simples. Jesus Cristo veio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, ressuscitou, ascendeu, está nos céus, está ao lado da direita de Deus Pai, rogando por nós como nosso fiel advogado, como nosso sumo sacerdote, e Ele está governando um fato. Quando Jesus volta,
ressurreto, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações. E é por isso que a igreja de Pomerode está sendo plantada, por causa de um mandamento baseado num fato. Jesus Cristo mandou plantar a igreja de Pomerode. Fatos. Um conteúdo doutrinário nos foi dado. E vejo que essa fé, meus irmãos, ela nos faz confiar, não só porque temos fatos, não só porque temos o conteúdo doutrinário, mas também ela nos faz confiar porque essa fé, meus irmãos, ela não é um fideísmo. O que é fideísmo? Fideísmo é aquela resposta que as pessoas sem esperança dão uma para as outras. Por exemplo, a pessoa está enferma e outra pessoa que quer tentar consolar aquele enfermo diz assim: ó, calma, não se desespere, tenha fé. Fé em quê? Confia. Confiar em quê? Ou então, seja grato ao quê? Fideísmo. A fé por fé. Mas a fé que as Escrituras nos apresentam é uma fé sobrenatural. A fé que nós temos aqui também, além de ser um objeto que nos faz compreender todo o conteúdo doutrinário que nos é ensinado, ela também é um objeto de apropriação. E aqui eu tenho um exemplo muito legal aqui, meus irmãos, que as crianças vão conhecer, e muitos aqui dos anos 80, anos 90 vão conhecer, que você se lembra daquela personagem, a Hello Kitty? Hello Kitty? O que tem de diferente na cara dela, na fisionomia dela? O que ela não tem? O quê? Até diz que o diabo, não sei o que. Aquelas histórias que inventam, aquelas lendas urbanas, né? Que a Hello Kitty não tem boca. Ela não come, né? Ela não faz nada, ela não sorri, ela não presta atenção em nada, ela não se expressa. Mas a fé, meus irmãos, ela pode ser identificada como a boca. A boca que se apropria das verdades, a boca que se apropria das doutrinas. Quando você que esteve lá numa padaria colonial, que alguns tiveram, que eu estou sabendo aqui, você comeu aquele café, você comeu aquele strudel, é strudel que diz? Você comeu aquele banquete, ou alguns vieram mais cedo comer um joelho de porco, que eu estou sabendo, né? Você comeu o joelho de porco e você disse: ai, obrigado Deus pela boca que o Senhor me deu. Não. Você não agradece a boca, você diz assim: Senhor, obrigado pelo joelho de porco. Senhor, e graças a Deus que eu não sou judeu. Senhor, obrigado pelo strudel. Senhor, obrigado pelo café. Senhor, obrigado pelo salgadinho. Senhor, obrigado por conhecer Pomerode. Senhor, muito obrigado. Ninguém diz assim: Senhor, obrigado pela boca que o Senhor me deu. É exatamente isso. A fé, ela não tem poder de gerar nada em nós, mas a fé tem o poder de se apropriar, de abocanhar, de engolir tudo aquilo que Deus tem nos dado como conteúdo benéfico para a nossa alimentação e o nosso crescimento espiritual. É por meio da fé que eu me aproprio da obra de Cristo. É por meio da fé que eu entendo que eu sou salvo não por causa das minhas obras, mas eu sou salvo por causa das obras de Cristo. É por causa da fé que eu entendo que eu sou salvo não por causa do meu próprio poder, mas por causa de Cristo. A fé me faz com que eu me aproprie dessas verdades e traga essas verdades ao meu coração, ao ponto de eu começar a descansar nessas verdades. Quando eu era arminiano, e os irmãos, se não conhecerem o que é arminianismo, perguntem depois para o pastor Lucas Luz, uma demanda para ele, criar demanda para ti, meu irmão. Arminianismo, ele crê em parte que a salvação, embora Cristo tenha morrido pelos nossos pecados, mas que existe uma sinergia, um mútuo caminhar. Deus vem em nossa direção e nós vamos em direção a Deus, e assim acontece a salvação. No calvinismo, na fé reformada, não. A fé reformada diz que existe um monergismo. Deus é que vai em busca daqueles que estão mortos espiritualmente, ressuscita e faz com que eles venham a caminhar com Cristo. Mas eu me lembro que eu estava estudando, né? Tinha uma vida tranquila, às vezes caía em pecado e de repente eu ia dormir e lá do meio da noite eu me acordava desesperado. Eu acordava e dizia assim: eu preciso me consertar com Deus porque eu perdi a salvação.
Eu preciso me consertar com Deus porque eu não estou no caminho. Eu preciso me consertar com Deus porque eu contei aquela mentira, não pedi perdão, e por causa de eu estar nessa mentira, se eu morrer agora, porque eu entendia que a salvação era por meio de obras. Mas como disse o apóstolo Paulo, a salvação vem mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando eu entendo que Jesus Cristo morreu por todos os meus pecados, quando eu entendo que eu sou incompetente para me conduzir até a presença de Deus, para buscar a sua salvação, quando eu entendo que eu sou inconstante, que eu preciso de uma graça poderosa que tem poder de me colocar aos pés do Senhor Deus Pai, por meio de Cristo Jesus, quando eu entendo que o Senhor é tão misericordioso que Ele preparou todo o caminho para que eu andasse na presença de Deus e que os meus pecados não teriam mais poder para me tirar do caminho e da rota que Cristo propôs para a minha vida, eu apenas aprendo a confiar e descansar. A fé é a boca que se apropria dessas verdades e se sente plenamente satisfeito. E a pergunta para você, meu querido, nessa noite: como tem andado a tua fé? Você tem confiado na obra de Cristo? É muito interessante uma figura que o próprio reverendo Heber Júnior trouxe em sala de aula, sobre por que nós devemos confiar nessa fé que o Senhor nos deu. E ele falou de um missionário que estava trabalhando numa tribo indígena, estava traduzindo a Bíblia para a língua local, e ele orou ao Senhor: Senhor, me dê uma palavra dentro da língua aqui dessa tribo que traga a ideia do que significa fé. Eu não consigo enxergar nada dentro do vocabulário deles que consiga trazer esse conceito de fé. E aí, de repente, ele terminou de orar, de repente entrou um índio bem gordo, bem fortinho, né? Parecido comigo, acho. Ele olhou para mim na hora assim: rapaz, acho que ele viu uma referência aí, né? E entrou aquele índio, ele tinha uma cadeira de palha, e ele se jogou naquela cadeira como se aquela cadeira não fosse quebrar, e ele trouxe uma expressão: joguei todo o meu peso nisso. E aí ele entendeu que aquela palavra trazia exatamente o conceito de fé. É você se jogar numa estrutura que você confia que não se fará, não se desfará, não será destruída. Fé é isso que você está tendo agora nesse exato momento. Você está sentado numa cadeira porque você confia que ela não vai quebrar e você não vai passar vergonha na frente dos outros. Ainda bem que a cadeira é boa, né? Fé é isso. Você vai se sentar e não vai passar vergonha. Então, meu querido, você tem jogado o teu peso nessa fé que o Senhor Jesus nos dá? Ou você é aquele que tem andado aqui na igreja: será que eu vou? Será que é isso? Será que eu tenho que voltar lá para o luteranismo? Será que eu tenho que voltar para o catolicismo? Será, meu querido? Te joga. Pega a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e aprenda a te jogar. Confia no Deus das Sagradas Escrituras, que nos ensina a nos jogarmos na presença do Senhor, a confiarmos. Aqueles que confiam no Senhor não serão de forma alguma envergonhados. A cadeira não vai quebrar com você, meu querido. Ela não é de plástico, não. Ela vai suportar o teu peso e vai te levar para a eternidade. Confie então, meu querido. Aprenda a confiar, porque a fé que o Senhor nos dá, ela nos faz confiar. O próximo verbo nós podemos ver aqui no versículo 2, que é o verbo testemunhar. Testemunhar, né? Diz que testa de careca vai até na nuca, né? É uma coisa que nós temos, né, em comum. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho. Veja, meus queridos, que a fé ela é trabalhada muitas vezes como instrumentos de guerra e principalmente no instrumento de defesa. A fé, por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, verso 16, ela é vista como o escudo da fé, que era a principal arma de ataque das tropas romanas.
Eles faziam uma espécie de couraça com os escudos e eles conseguiam avançar nas cidades. E vejam, meus irmãos, é uma arma de ataque ao ponto de que quem está com o escudo geralmente está sendo atacado por flechas. E geralmente flecha é atirada do alto dos muros das cidadelas. Então o exército romano, eles conseguiam fazer uma couraça com os escudos, avançar para poder entrar nas cidadelas e conquistar as cidadelas. Então eu consigo ver que por meio da fé, trazendo o escudo da fé, eu posso invadir, eu posso conquistar. E isso não tem a ver com a sua vida social, isso não tem a ver com os seus empreendimentos, isso não tem a ver com os seus negócios, isso não tem a ver com as suas riquezas. O escudo da fé que nos faz testemunhar, que nos faz avançar, é o escudo da fé que nos possibilita a falar a respeito de Jesus Cristo, a chegar em cidades fechadas para o Evangelho e a trazer a glória do Senhor naquela cidade, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do reino. É exatamente essa ferramenta de conquista, essa ferramenta de batalha que nos faz adentrar nos portões que antes estavam fechados, em lugares que eram dominados pelas trevas do conhecimento da glória de Deus, e a pregar o Evangelho, e ali passar a ser um lugar de luz, de encontro da fé reformada, da fé em Cristo Jesus. Veja, por exemplo, que a fé muitas vezes também ela é vista como um elemento que quando passa pelo fogo, ele mostra com nitidez a sua preciosidade. Eu gostaria que você avançasse algumas páginas à frente, talvez umas 3 ou 4 páginas, e fosse para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. E visse comigo os versos 6 e 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Veja o que diz ali. Pedro está falando a respeito da herança que nos está reservada nos céus e como nós somos guardados por Deus para essa herança. E ele diz que pensar nessa herança é motivo de exultação, é motivo de cantar, de engrandecer a Deus, como nós estamos guardados e preservados para estarmos com o Senhor para todo sempre. Agora veja que ter essa esperança é um contraste com a questão em que eles estavam envolvidos na vida terrena. Versículo 6, nisso exultais, nessa esperança, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: vocês devem pensar nessas promessas do Senhor, vocês devem olhar, contemplá-las, se alegrar em tudo isso, mesmo sabendo das situações caóticas em que vocês estão vivendo. Agora entenda uma coisa, que a fé que o Senhor deu para vocês é como uma joia, que mesmo cercado pelo fogo da tribulação, pelo fogo do sofrimento, ela não vai ser ofuscada. Pense numa floresta pegando fogo, e de repente, aqueles bombeiros apagam todo o fogo daquela floresta, tudo destruído, só cinzas, os tocos ainda emitindo a sua fumaça e radiação. Mas de repente você vê uma joia inteira, intacta, brilhante, chamando a atenção dentro daquela floresta. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso explica porque muitas vezes você está com Cristo e você desiste de outras coisas, mas não desiste dele. Isso explica por que você está pensando assim, puxa, eu não aguento mais. Desde que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, as coisas não estão boas aqui em casa. É sofrimento, é conta para pagar, é problemas de saúde, é perseguição na família, familiar católico, familiar luterano, e que estão ali confrontando, mas quando eu penso em desistir, eu não consigo. A floresta está pegando fogo, o fogo da provação. Mas para provar que o que você tem é uma dádiva do Senhor,
e que ela é conservada pelo próprio Deus, é que a tribulação vem para mostrar que você não está de pé por causa do teu poder e da tua capacidade de resiliência. Você não está de pé porque você é bom no que você faz. Você está de pé porque Cristo te capacita para que você ande com Ele todos os dias que você tem que andar, mesmo que sejam os piores fogaréus da floresta que você tem enfrentado. Ele te capacita para continuar de pé, porque o que Ele te deu não é teu, não é do teu poder, não. Não. Eu e você somos inconstantes. É só chutarmos a quina da cama, no quarto, com o nosso dedinho, que a gente não sabe para que ele serve, mas dizem que ele é muito útil. Tenta nos consolar dizendo que ele é muito útil. E o nosso coração já sai espinhos e abrolhos, e a nossa boca se dilata em palavras que não pertencem a uma realidade de alguém que está na presença do Senhor. Mas por que eu sigo ainda nos caminhos do Senhor? É a fé, meu querido. É a fé que vai te tratando até o ponto do teu coração exalar o que é bom quando você chuta a quina da cama. É a fé que te capacita para ser um bom motorista quando alguém te dá uma fechada e você abençoa em vez de amaldiçoar. É a fé que vai nutrindo o teu coração para que a cada dia a sua vida vai ficando mais brilhante como a luz da aurora, da alva, que vai se tornando o dia perfeito. É a fé, porque isso não é teu, é o Senhor. E as provações vêm para mostrar, isso não é teu, é do Senhor. Ela te capacita a testemunhar. Veja que em Atos, no capítulo 4, versículo 29, depois os irmãos terem sido açoitados pelo Sinédrio, eles são liberados, eles voltam para casa e junto com a congregação eles começam a orar. E no versículo 29, eles dizem assim, olha, Senhor, para as suas ameaças. E eles não dizem assim, Senhor, nos livra das ameaças porque estamos com medo. Mas eles oram com fé, com convicção nos fatos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Eles dizem, Senhor, olha para as suas ameaças e nos dá mais intrepidez, coragem, ousadia. Para quê? Para que nós não fiquemos escondidos, mas anunciemos os fatos transformadores, o Evangelho, a boa notícia a respeito de que Cristo Jesus venceu a morte, ressuscitou e reina e governa poderosamente. É isso. É essa fé que te faz testemunhar. É essa fé que faz você manter as suas convicções quando você está naquele almoço com a família, com o teu parente católico, com o teu parente luterano, que está dizendo, você é doido, está naquela igreja lá, dali da alface verde. Não é a alface verde, é a sarça. Está até verdinha, deveria ser um pouco mais sequinha. Não. Você foi capacitado para dar testemunho do porquê que você está num lugar diferente, do porquê que você passou a ler a Bíblia, do porquê você passou a considerar a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. A fé que te capacita para isso. O Senhor, Ele te capacita para isso. Talvez você esteja com um pouco de receio, medo, temor, nas escolhas que você tem que fazer com respeito a Cristo Jesus. Talvez as escolhas que você fará impactarão na sua relação com a sua família, impactarão na sua relação com o seu trabalho, com os seus estudos, na sua interação com os colegas, com os amigos, no bairro. Sim, talvez impacte de uma vez por todas, mas a fé, ela tem o poder de trazer toda a intrepidez que você precisa do Senhor para que você permaneça no caminho com Cristo Jesus. É a fé. O terceiro verbo, qual é o primeiro? A fé nos faz? A fé nos faz? E a fé nos faz? Vamos entender então. Olha só o que diz o versículo 3. Pela fé entendemos
que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É muito legal, meus irmãos, a Bíblia Sagrada já começa em Gênesis atribuindo a criação do universo a Deus de uma forma espetacular. A sua palavra trazendo à existência todas as coisas. É impressionante isso, meus irmãos, e nós devemos pensar nessas coisas, porque hoje em dia, embora exista uma ciência que não acredita na existência de Deus, mas é uma ciência que, para ela explicar o que ela tem estudado, ela precisa pegar elementos transcendentais, elementos divinos, para poder dar base à ciência que eles têm pregado. Um deles, por exemplo, quando o pessoal começa a questionar a respeito do Big Bang, mas o que tinha antes do Big Bang? Tinha matéria? Sim, tinha matéria, estão respondendo isso. Então você quer dizer que a matéria sempre existiu? Sim, a matéria sempre existiu. Se a matéria sempre existiu, a matéria está trazendo um atributo divino. Ela está trazendo o atributo da eternidade. Logo, a matéria é... A ciência não consegue escapar que este universo foi criado para cultuarmos. Nós fomos criados para cultuar a Deus. Alguns, por rebelião, tentam desviar o seu culto, tentando dar significado ao universo que não tem como sustentar, a não ser trazendo elementos divinos, como eternidade, como elementos de algo ser infinito. Tudo atributo divino. Porque eles não conseguem se desvencilhar do fato de que existe alguém que é detentor de todos esses atributos, que são atributos infinitos e que são atributos perfeitos, que é o próprio Deus. E vejam, o texto ele reclama que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, isso aqui é algo simples de entender, não é? Para alguém que não é ateu, para alguém que não vai para essa área, que tem pelo menos um simples senso de religiosidade, vai entender que o universo foi criado, que toda a beleza que nós vemos, né, não existe caos. Veja o Pomerode, então, essa mistura, né, as casas bonitas, toda a relva, toda a parte da Mata Atlântica, tudo é muito lindo, tudo é muito perfeito. Quando alguém vai para o caminho da ciência, entra, por exemplo, na biomedicina ou na própria biologia e começa a estudar, por exemplo, a estrutura de uma folha, ou então a estrutura de uma célula, fica encantado por tamanha engenharia que existe em algo tão pequeno. Alguns dizem que o micro-universo, o universo da biologia, ele é mais, vamos dizer assim, mais imensurável com respeito à complexidade do que o próprio universo, do que a estrutura de uma galáxia. Uma célula tem um conhecimento incrível e detalhes imensuráveis comparado com o universo. Mas qual é o problema de entendermos que o mundo foi criado? Qual é o problema que existe? Vocês se lembram de uma peça que apareceu lá, de um candidato, um ser que apareceu ali com um casal e que começou a falar algumas coisas estranhas? Vocês se lembram? O que apareceu lá? Uma serpente. E nós entendemos, e a própria Bíblia, depois com a revelação progressiva, vai mostrar que é o próprio diabo. Apocalipse vai mostrar ele como uma antiga serpente, tentando ali Eva. E uma coisa que ele fez que deixou uma pulguinha atrás da orelha de Eva para trazer a tentação. Ele disse: veja bem, não foi bem isso que Deus disse. Não foi bem isso que Deus disse. Satanás fez isso para provocar a tentação na Eva. Não foi bem isso que Deus disse. Sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Quando alguém pega o texto de Gênesis, capítulo 1, e começa a ler sobre a criação, alguns teólogos reformados, rebuscados no conhecimento, com um arcabouço teológico incrível, usam a mesma expressão: veja, não é bem isso que a palavra quer dizer.
Texto simples, por exemplo, que Deus criou o mundo em 6 dias. Não. Deus criou o mundo em 6 eras. Não. O que Deus está falando aqui é que Ele está criando o mundo. Sabe por que Satanás fez isso? Porque o desejo de Satanás é um desejo de um pichador. Vocês viram como o pichador trabalha? Vamos imaginar aqui Pomerode. Casas lindas, muros lindos, prédios históricos incríveis. Mas, meus irmãos, eu sou um pichador. Quando acabar o culto e vocês forem embora, eu tenho ali umas 5 latinhas ali de spray, de tinta, e eu vou colocar a minha assinatura em todas as casas de Pomerode. Eu vou tirar a beleza da cidade de vocês. Eu vou aparecer na capa dos jornais, no diarinho, no diário pomerano, vou aparecer em tudo. Pichador estraga as belezas culturais da cidade de Pomerode, a população se revolta, o prefeito chama a polícia para investigar o tal pichador e acontece um caos na cidade. É isso que Satanás deseja. Satanás, ele pega aquilo que é glória de Deus e picha, estraga, deturpa. Ele pega a palavra de Deus, que é linda, que é rica, que é eficaz, que é poderosa, e ele diz: não foi bem assim que Deus quis dizer. Isso é algo perigoso. Nós chamamos isso, meus irmãos, com um nome bonito de liberalismo teológico, quando a palavra de Deus passa a ser tratada como conter a palavra de Deus e não ser a palavra de Deus. E vocês precisam tomar cuidado com isso. O que o texto está querendo dizer é que a fé é o firme fundamento, mas desde os primórdios. O que a fé está querendo dizer é que Deus, de fato, Ele é o Criador de todas as coisas e é digno de toda a glória. O que a fé está querendo dizer é que eu devo olhar para esse mundo e interpretá-lo como um mundo de Deus. Que esse mundo está de fato sendo governado e que existe um Senhor Todo-Poderoso que de fato criou os céus e a terra e todo o universo com todas as suas exuberantes galáxias, sóis e estrelas no espaço de 6 dias e que Ele descansou no 7º. Eu tenho que entender isso, porque entender os primórdios, entender o fundamento, vai fazer com que eu veja com muito mais brilho, com muito mais glória, com muito mais fervor a obra de Cristo. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. A palavra criou. A palavra comunicou e trouxe à existência aquilo que ainda não existia. A matéria não é eterna, ela veio a existir por meio da palavra de Deus, o sopro de Deus. Vejo que aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, nos é dito também a mesma coisa. Que Ele, Senhor Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, o universo foi criado pela palavra. E agora o texto diz que o próprio Cristo criou todas as coisas, e Ele não só criou, mas Ele sustenta, Ele carrega todas as coisas pela palavra do seu poder. E olha só como isso vai ficando cada vez mais lindo. Agora pensa em Jesus Cristo sustentando todas as coisas. Em nenhum momento Ele deixou de sustentar o universo. Nenhum momento. Pensa em Jesus Cristo no seu estado de humilhação. Nascendo de uma virgem. Colocado numa manjedoura. Envolto por um tecido que parecia uma fralda, parecido ali com o bebezinho ali da Jennifer. O Senhor Jesus Cristo tendo que ter as suas fraldas sendo trocadas. O Senhor Jesus Cristo tendo que ser amamentado, segurado por Maria sendo amamentado.
E aqui nós entramos em parafuso, porque ao mesmo tempo que Maria está sustentando Jesus Cristo com seu leite materno, Jesus Cristo está sendo amamentado e está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Enquanto Jesus Cristo não havia pronunciado uma palavra sequer, aprendendo a falar como um homem comum, papai, mamãe, ele já sustentava todo o universo por meio da sua palavra. E é isso que Satanás deseja pichar. É isso que Satanás deseja desfigurar a glória. É você ver Deus em toda a sua imensidão, em toda a sua eternidade, um ser incrivelmente gigante que não tem fim, infinito, cabendo num serzinho infinito, ou um serzinho finito, uma criança recém-nascida, e mesmo assim, em nenhum momento, ele perdeu o controle do universo, o controle de principados e potestades, como diz o autor de Colossenses no capítulo 1, nele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste, quer principados, quer potestades, quer dominadores, tudo está nele, é carregado por ele, é levado por ele, e ele não deixou de sustentar todas as coisas. Sabendo disso, faz com que eu pregue com autoridade para qualquer pessoa. Saber disso faz com que eu tenha autoridade de Cristo para chegar em qualquer lugar e falar a respeito dele. Saber disso faz com que eu tenha autoridade para comunicar a respeito da minha fé, dizer: filho, você só é alguém porque Cristo sustenta esse universo, porque Cristo governa. Saber disso, eu não temo mais Satanás, eu não temo mais as pressões, eu não temo mais governo, eu não temo mais política, eu não temo mais escassez, eu não temo mais nada. Porque sabendo que Cristo é o mesmo que criou todas as coisas, que sustém todas as coisas, que governa sobre tudo, faz com que eu tenha uma grande admiração da glória dele, e a fé me faz ver essa glória. A fé me faz contemplar a glória de Cristo, o brilho de Cristo, a realeza de Cristo, e eu sou tão encantado por essa glória que eu passo a não temer mais nada, mesmo que eu venha ter os meus bens surrupiados, mesmo que eu venha a ser negado, mesmo que os meus compatriotas, como os judeus, que está sendo aqui declarado aqui nessa carta aos Hebreus, venham a abrir mão de mim, a me desprezar, a tirar os meus bens, a fazer com que eu perca o trabalho, venha a ser desprezado pela família. Quando eu vejo a soberania de Cristo, tudo que eu vier a perder por causa da glória dele passa a ser nada. A fé me faz entender essas coisas. A fé me faz mudar os óculos para que eu enxergue a realidade de uma outra forma. Por isso, somente a fé. Creia na literalidade das Escrituras Sagradas. Quando ela diz que ela está narrando um fato, creia que aquilo é uma narrativa. Quando ela está usando de figura de linguagem, creia também que é uma figura de linguagem. Existem várias linguagens, a hermenêutica ensina isso, as hipérboles e tudo mais. Mas quando o texto está narrando, como acontece ali em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2 e 3, é uma narrativa, não é uma parábola. Quando a Bíblia fala que Jonas foi engolido pelo peixe, é literal. E Jesus usou isso, ele usa como exemplo no seu sermão. É literal. Não é historinha com o princípio moral, né? Não, é literal, aconteceu. Deus tem poder para isso. E alguém até brinca, né? E se tivessem dito que Jonas tivesse engolido a baleia, eu teria acreditado também. Porque é a palavra de Deus. Então creia na palavra de Deus como a tua única regra de fé e prática. E talvez você esteja assim: mas pastor Guilherme, eu ando meio descrente, eu não sei realmente se a Bíblia é a palavra de Deus. Então, meu querido, leia a Bíblia. Ore ao Senhor, diga ao Senhor com sinceridade: Senhor, eu não creio nisso ainda. Eu leio a tua palavra e eu não sei se de fato isso aqui é uma verdade. Ora a Deus. A fé é sobrenatural. Ele pode fazer com que você ganhe da graça do Senhor para
adquirir essas verdades e se apropriar delas por meio da fé em Cristo Jesus.